Estou de volta, minhas pamonhas secas, com o 6º episódio e hoje eu estou trazendo novidades. Tanto o convidado, é uma novidade, tanto quanto a minha querida Fernanda. Olá, eu vim fazer o que vocês não podem fazer, tirar minhas dúvidas aqui, sentadinha do lado dessas pessoas. Pois é, então agora, por gentileza, professor Thales, se apresente. Professor Thales é uma pessoa assim, muito importante para todos os corretores e para o mercado imobiliário, mas também ele é uma figura assim, muito importante na minha profissão. Porque o professor Thales ele se fez presente em muitas situações, inclusive minha primeira venda em Maceió foi um apartamento e assim, se não fosse o professor Thales eu não tinha desenrolado, porque professor Thales, como é que eu vou para Maceió amanhã, eu não sei andar, como é que eu vou chegar nesse empreendimento? Não, pode ficar despreocupada. O professor Thales fez um tour em Maceió comigo e o cliente, fez toda a apresentação e foi primordial para eu fechar a venda. Então, assim, se apresente, fique à vontade. Bom, sou Thales Cardoso, corretor de imóveis há mais ou menos aí uns 37, 38 anos. Só. Atuando muito tempo nessa parte de lançamentos imobiliários, em prédio, alguns loteamentos, alguns condomínios. E hoje também atuo como diretor do Cresce, diretor justamente do Conselho Regional que rege a profissão da gente, que fiscaliza a profissão da gente. Bacana. Porque, assim, qual a importância que eu acredito muito em trazer você nesse episódio? Por quê? Porque, assim, o mercado imobiliário, tanto quanto os profissionais, quanto a população, elas têm que entender o seguinte: a importância do corretor ser credenciado, a existência do Cresce, a importância do Cresce, o papel do Cresce, para até tanto o corretor quanto o cliente ele se precaver de algumas situações, né? Então, assim, o nosso foco hoje vai ser orientar, o foco do podcast, do Fundacast, é orientar a população, educar, passar para as pessoas a importância de tratar com um corretor de imóveis credenciado, porque corretor de imóveis não é só falar, sou corretor, mas tem que ter o Cresce. E além disso, além do Cresce, também tem que olhar direitinho, pegar informações, pegar indicações, porque nem todo mundo trabalha certinho, né? Tanto é que aconteceu aí um fato em Arapiraca, que foi notícia, né? Um falso corretor que deu golpes em várias pessoas, em vários clientes. Inclusive, uma das clientes que foi o golpe dele foi a tia dela, né? Ela comprou um imóvel comigo e indicou para a tia comprar comigo. Só que acabou que não deu certo. As informações que eu passava para ela, de repente, não estava se encaixando naquele momento e ela procurou um caminho mais fácil. E aí acabou que essa é a questão, né, que a gente estava falando. A tal da vantagem que no final acaba sendo desvantagem. O que acontece é o seguinte, quem é corretor de imóveis, quem passou pelo curso, porque existe o curso, e ele tem a obrigatoriedade de se inscrever no conselho. Não é optativo, ele é obrigado a se inscrever. A nossa profissão está passando por uma mudança drástica no mercado imobiliário como um todo e no mercado das profissões. Primeiro, nós somos a segunda maior bancada no Congresso. Isso já é uma representatividade muito grande. Nós somos a profissão mais fiscalizada junto à Receita Federal e a órgãos de fiscalização de lavagem de dinheiro. Tanto é que nós somos obrigados a fazer todo ano um documento que o COAF manda, que é a comunicação de não ocorrência, para verificar se houve alguma venda de origem ilícita ou não. Então, essa é uma grande importância do que o profissional do mercado imobiliário tem, do corretor de imóveis. Qual é a importância do Cresce nesse processo? A nossa profissão, apesar de ainda não exigir um nível superior, e a título de nível técnico, ela é uma das poucas profissões onde não tem um conselho que rege a profissão. E isso, para a gente, é de uma importância muito grande e para a sociedade como um todo. Por quê? A função do conselho passou a ser proteger a sociedade dos maus profissionais, dos maus corretores. Então, nós temos toda uma rede social, uma rede de comunicação, um site onde cada profissional, cada cliente, se fosse que seria o ideal, consultasse.
todo corretor inscrito, ele estando com a sua anuidade em dia ou não, ele tem um número profissional. É só solicitar. O senhor é corretor? Sou. Me dê o seu número. Que inclusive o meu é 4395, tá? Pronto. O meu é 863. Arrasaram. Então, o meu é um pouquinho antes. Então, o que é que acontece? A gente só pode proteger a sociedade quando nós recebemos uma provocação. Por exemplo, o cliente tem alguma dúvida, procure o conselho. No caso aqui em Arapiraca, nós temos uma delegacia, isso ajuda muito. Por enquanto, é a única cidade do estado que tem uma delegacia física. Sim. As outras cidades não têm. Nós vamos abrir, mas por enquanto a Arapiraca tem uma delegacia, tem um ponto de apoio para o corretor, com o delegado, com funcionários. Tudo que a gente pode fazer em Maceió, a gente que Arapiraca já faz, interligada com a gente. Suporte. Já dá todo esse suporte. E aí pega, lógico, Arapiraca e regiões. Então, essa é a importância da sociedade para o Conselho, e o Conselho foi criado para essa proteção, proteger a sociedade do mal profissional. Sim. Professor, naquela questão que estávamos falando antes, até dessa questão aí de uma pessoa ter caído no golpe, e a gente vê que muitas das pessoas hoje estão leigas referente ao que é o Cresce, a delegacia. O que é que o senhor acha? Você acha que isso existe ainda por quê? Bem, eu não acredito que seja resistência. Eu acho que o que é que acontece? O Cresce, ele não é uma empresa privada que tem que fazer uma campanha para toda uma sociedade. A gente procura fazer essa campanha dentro do mercado imobiliário, conscientizando o mercado imobiliário da atenção que tem que ter junto aos profissionais. Muita gente começando a entrar na vida do mercado imobiliário, quer seja como um cliente comprador, quer seja como um construtor, às vezes ele acha que não é importante ter um corretor de imóveis. A finalidade do Conselho, como eu disse na pergunta anterior, que é justamente de proteção da sociedade, o que é que acontece com as cidades que estão em expansão, que é o caso de Arapiraca? Vai ter um novo loteamento surgindo. Então, a fiscalização, ela passa nesses empreendimentos. Se tiver corretor de plantão, ela aborda o corretor e pede toda a documentação daquele empreendimento para saber se efetivamente aquele empreendimento ele está regular juridicamente. Às vezes ele está com alvará de construção, mas ele não está juridicamente pronto para ser negociado ainda. E o corretor ele não pode fazer essa negociação. Então, um dos pontos importantes tem corretor no local? Tem. Peça a carteira. Tem a carteira? Tem. Então, há uma grande probabilidade daquele empreendimento estar regular. Além disso, peça o memorial de incorporação se for um loteamento. Peça um alvará de construção se for uma casa. Peça uma certidão de ônus se for imóvel de terceiro. Então, quem tem essa capacidade de proteger a sociedade também é o profissional corretor de imóveis. Ele, às vezes, a cidade pequena, todo mundo se conhece, então a pessoa diz, não, eu não preciso me dar a certidão, não. Mas veja como é importante você ter um corretor de imóveis. O corretor, ele é obrigado a fazer a diligência. Não é opção dele, não. Não é porque meu cliente não quer que eu não preciso fazer. Pelo contrário, o cliente não quer, nem o outro quer, não tem problema, mas faça para você. Porque na hora o cliente não quer, mas futuramente, quando der uma zebra, ele vai culpa o corretor. Vai culpar o corretor. Então, isso o corretor, na legislação dele, na aula que ele participou do treinamento, do curso, está dizendo que a obrigação da diligência é do corretor de imóveis, independente dos clientes pedirem ou não. É a segurança dele. Até porque um falso corretor ele está acabando com o trabalho e todo o estudo que teve um corretor, que tem a sua carteirinha e tudo corretamente, né? É uma coisa interessante isso, e infelizmente acontece demais, que por trás de um falso corretor, sempre tem um corretor. O corretor, às vezes, pega o falso corretor para indicação de cliente.
E também, às vezes, tem o corretor que pega o falso corretor para fazer parcerias. Mas é que eu estou dizendo, não existe o falso corretor se não tiver havendo uma provocação para que ele haja. Não existe. A não ser o grande golpista. Por quê? Porque dentro do mercado imobiliário, a profissão hoje em Alagoas é a segunda profissão mais procurada de corretor de imóveis. Então, você tem muitos advogados migrando para a profissão de corretor, você tem arquitetos, engenheiros, e outros enfermeiros e outros profissionais. E eu sou da época que ser corretor de imóveis era como se dissesse assim, você não deu para nada, vai ser corretor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho o prazer de ter filhos de clientes meus, procuradores, médicos, advogados, que optam em ser corretor de imóveis. Inclusive, tem corretores que também já se acham estrela, né? Sim, claro. É, porque assim, é uma profissão que... Mas veja, isso que você falou, Jane, é uma coisa boa. Porque é uma prova de que a categoria ela está sendo nivelada por cima. E se valorizando. Cada dia mais. E isso precisa que cada um da gente, corretor de imóveis, mostre que a profissão da gente ela é de respeito, merece respeito e está em ascensão. Sim. Agora, precisa também que nós nos qualifiquemos. Às vezes, por exemplo, eu tenho colegas que são corretores, o próprio presidente Sérgio Cabral, ele é corretor da mesma época minha, e depois da corretagem, já trabalhando, ele optou em fazer direito. Não para mudar de profissão, mas para se qualificar melhor para atender o cliente dele de uma forma melhor. Sim. Como eu tenho colegas que optaram para fazer psicologia, não para deixar a corretagem, mas para, de uma forma ou de outra, atender melhor a um comprador de imóvel como ele. E se proteger também, né? Porque... Exatamente. A gente brinca no escritório que, assim, eu até brinco com Jenny, que Jenny é corretora, psicóloga e vai passando de profissões. Porque quando você começa a vender um imóvel, eu vejo de perto, né, trabalhando lá, que as pessoas, elas querem... eu quero um imóvel de tal jeito, porque o meu filho, ele não gosta disso, daquilo outro. Não, mas vamos conversar. A gente pode fazer daquele jeito. Aí já começa uma outra história que já vem a parte da psicologia. E quando vai olhar, financeiramente não comporta o que a pessoa quer. Aí entra a conversa, o argumento, é porque é assim, entendeu? Veja a riqueza da nossa profissão. Exatamente. Nós temos que ter uma visão macro de outras profissões. A gente tem que ter um conhecimento mínimo de direito, mas a gente tem que ter. Não estou dizendo com isso que a gente tem que fazer contrato. Quem tem que fazer contrato é advogado, não é corretor. Eu sei fazer. Tudo bem, assuma o risco. Sim. Porque se chegar uma denúncia no conselho de que houve alguma transação errada naquele contrato, você vai ser penalizado 2 vezes. Primeiro, você vai ser penalizada pelo conselho de corretores de imóveis. Segundo, vai ser denunciada a OAB por exercício da profissão. Então, cada macaco no seu galho. Se você é um corretor de imóveis, se apegue àquilo que é de sua responsabilidade executar. Qualquer coisa que você execute fora disso, pague o preço. Pague o preço. Que é a consequência, né? Inclusive, assim, eu acho interessante, eu sempre falo para a Fernanda, de vez em quando eu falo para ela, Fernanda, é o seguinte, o pessoal, a população, eles têm que entender que corretor tem que ter o CRES, eles têm que exigir o CRES. Por quê? Porque um médico, para ser médico e para ele ter confiança na consulta, ele não tem que ter um CRM, o advogado não tem que ter a OAB, e porque o corretor, só por falar que é corretor, a pessoa já vai lá e faz confia um sonho na mão dessa pessoa. O que você falou é de altíssima importância. O que acontece? Nós, brasileiros, não temos a cultura de pedir prova. Ninguém chega num consultório médico e pede para ele mostrar o CRM dele. Eu nunca pedi. Mas lá tem lá. Nunca pedi. Veja bem, tem lá, em alguns consultórios, como tem que ter no seu escritório o número do seu CRES. E nas Como postagens, tem em salão de beleza. Pronto. Instagram. Porque, assim, hoje em dia, qual é o corretor que não tem uma rede social hoje? Eu acho que é muito pouco. E, assim, tá lá, tudo... Tem que estar. Não é nem que está, ela tem que estar. Mas eu estou dizendo, de uma forma geral, ninguém pede. Essa pessoa que cai num golpe, por que ela também não pediu? Não estou dizendo que ela está errada, não.
Ela foi enganada. Mas é a questão cultural. Eu quero um advogado. Aí você chega, às vezes, na hora da audiência, quem vai é um amigo dele. Porque ele não é o advogado. E a gente tem que ter cuidado. Para se resguardar, né? Para se resguardar. Isso não é feio, não é falta de educação, é uma questão de segurança da gente. Sim. Então, independe do profissional estar em dia. Ele estar em dia é uma obrigação do conselho. Tem profissionais que dizem, eu estou em dia, fulano não está e está trabalhando. Mas o STJ me disse que a gente não pode caçar a carteira de quem está devendo. Eu não posso. Mas recebe algumas notificações, né? Se Se ele for pego, recebe notificação, recebe uma série de coisas. Agora, a gente não pode caçar. Antigamente, podia caçar. Administrativamente. Mas hoje você não pode. Então, a gente tem que cobrar. Agora, enquanto ele tiver com a carteira, com o número, ele é corretor de imóveis e está atuando. Não está atuando ilegal. Ele está irregular junto à anuidade, mas não está ilegal, ele é corretor. É corretor e não impede que ele venda. Não. O que é que acontece? É bom até falar isso, porque assim, de repente vai que um cliente, né? Qual cresce? Aí vai um cresce com o corretor e vê que ele não pagou a anuidade porque tem lá, fica lá, né? Inadimplente. Exatamente, fica lá inativo. Inativo, Aí, de repente, o cliente acha que por ele não ter pago a anuidade, ele não pode vender. Mas, assim, pode. Pode, né? sim, Pode. claro que pode. O que é que acontece? As grandes empresas, inclusive estão chegando em Anapilaca, já grandes empresas, elas fazem questão de, quando vai cadastrar o corretor, pedir a certidão de regularidade. Então, se o corretor estiver inadimplente, ou ele vai ter que pagar, fazer um acordo, ou a empresa diz, bom, não dá para você não vender o nosso produto. Sim. Por que isso acontece? Pela importância que é o corretor de imóveis hoje. Você chega, por exemplo, nos centros maiores, você não discute, nenhuma construtora discute percentual de comissão. Nenhuma. Pelo contrário, nós temos uma certeza de que a gente recebe 5% de comissão, de honorários. Tem empresas que pagam 6, 7, 8, 10. Por quê? Às vezes as pessoas pensam o seguinte, não, meu preço está caro, eu vou ter que baixar o preço. Aí baixa do corretor. Aí o corretor diz, tá bom, então o seu eu também não vendo. Que vai a questão do corretor se posicionar. Se posicionar. Quem impõe respeito primeiro é ele. Exatamente. Não aceito, não concordo com essa porcentagem. Entendeu? Até porque, assim, se o corretor... Vamos um exemplo. Se o construtor, ele tem um lucro a mais do que o previsto, ele vai dividir com o corretor? Não. Não. Não tem então, dúvida. por que o corretor tem que diminuir a comissão dele para viabilizar o imóvel que ele está fazendo? Né? A negociação. O que eu vejo muito, sabe, Gene, não é uma questão de lucro de A ou de B. A valorização da nossa profissão, ela depende muito de mim como profissional. O que é que eu presto diferente da Jane para eu cobrar mais caro ou mais barato? Qual é o tipo de serviço? Até onde eu vou? Qual é a autoridade que eu tenho nesse mercado? Por exemplo, você faz o curso de avaliação, de avaliadora. Gente, isso é um curso. Você vai passar, no mínimo, um mês, fazendo o trabalho todos os dias. No último dia, na última aula, você vai entregar um parecer técnico. Se você for aprovado, show de bola. Marca o dia de uma prova escrita, que você vai ter que estar estudando e fazer a prova. E se você passar, ótimo, parabéns, você estudou para aquilo. Mas isso tem um custo. Sim. Aí chega uma pessoa e diz, rapaz, você tem como avaliar a minha casa? Tenho. Vamos lá, bora. Olha a casa, quanto é que vale? Ele disse, olha, eu preciso da certidão disso, preciso disso. Eu vou preparar uma proposta para lhe dar os meus honorários. Não, mas eu só quero o preço, mas eu estudei para lhe dar o preço. Mas essa questão de só querer o preço é o que vai vender. Mas claro, e então outra tem coisa... que ter um preço certo, né? Não existe o preço de que eu acho que vale. Existe o preço. Não, ainda tem cliente assim que nem chega a fazer a visita no imóvel, só manda pelo WhatsApp, olha, tem uma casa no bairro tal,
Ela tem Você acha 3 que vale quartos. quanto? Vale quanto essa casa? Poxa, então, Recebemos peraí, sempre. deixa eu consultar aqui as cartas. Exatamente. Manda uma foto do muro. Manda uma foto aí para eu consultar os astros, porque assim não tem como. Mas- Tem um trabalho por trás e as pessoas têm que começar a entender isso. Uma das coisas interessantes, Fernanda, não sei se você está atuando diretamente na corretagem, mas o que acontece? Ainda não. Ainda não, Mas vamos pretendo. lá. Toda profissão, ela tem uma padronização, ela tem um protocolo para ser seguido. Por exemplo, um médico ele não pode fazer uma cirurgia sozinho. Ele tem que ter um auxiliar, um cardiologista, um anestesista. E tem uma pessoa que fica ali anotando. Ele pegou o bisturi 1 hora e 3 minutos, abriu isso. Aquilo ali é um protocolo. É um laudo. É um laudo, assim, de todo o procedimento da cirurgia. Exatamente. Todo o procedimento. Por quê? Porque se houver um erro médico lá na frente, eles vão pegar esse protocolo para saber se O que aconteceu? se foi seguido o que efetivamente ele estudou para fazer. A nossa profissão está passando justamente por uma mudança drástica. Para você ter ideia, nós somos a única profissão que está dentro da ABNT. O que é isso? Está se criando padronização. Por exemplo, você vai fazer uma venda de imóvel. A lei nossa já é clara, mas através da ABNT ela está dizendo, para você fazer uma venda, você tem que ter certidão de ônus, BCI, isso. Ela cria um checklist para que você se resguarde, independente do cliente pedir isso ou não. Por quê? Porque é o protocolo. Ah, Thales, o imóvel está tudo certo, mas o cliente tem um protesto, está em execução. Pode vender? Não deve. Por quê? Porque isso pode ser fraude à execução. Quer dizer, ele está tirando do nome dele e pode estar colocando no nome de uma pessoa amiga para que, quando a execução existir, ele não perca aquele bem. Então, neste período da execução, não se deve ser vendido. Porque o juiz pode dizer que foi uma venda fraudulenta, foi fraude à execução. Isso se encaixa na situação de separação. O marido e a mulher estão se separando e, de repente, o marido decide comprar um imóvel, mas para aquele imóvel não entrar na divisão de bens, colocar no nome de terceiros. Se a esposa ela entender e ela ter conhecimento que naquele período ele comprou um imóvel que não está no nome dele, mas que ela tem direito, isso, o corretor pode ser penalizado? Vê bem. Porque encaixa um pouquinho aí, né? Bem, mas não uma penalidade para o corretor. Porque o que acontece? Eu posso vender um imóvel para sua filha, independente de você. Aí é um problema entre o casal. O que é que o corretor... Qual é a função do corretor? Entender se aquele bem ele pode e está em condições de ser negociado. No caso de um casal e uma das partes querer vender sozinho, pode? Não, porque terá que assinar. E pode, se a certidão de casamento, o regime de casamento disser que é separação total de bens. Então, a gente tem que entender toda a parte documental. Por isso que a gente tem que ter uma certa noção de direito. De direito. Então, a Jane comprar para a Fernanda pode? Pode. Vai ser um problema de ordem do casal e de ordem fiscal. Como é que ela tem dinheiro para comprar um imóvel? Não. Então vai justificar na Receita Federal que você fez a doação. Então, mas não é o corretor. Já é questão jurídica, Já é né? uma questão jurídica fiscal. Sim. Ô, professor, assim, quais são as principais ações que o Cresce tem tomado para inibir essa questão da irregularidade do mercado imobiliário? Vamos lá. Irregularidade do mercado imobiliário. Seria mais referente ao falso corretor. Pronto, falso corretor. O que acontece? A gente não pode, a fiscalização, ela não pode induzir ninguém ao erro. Ela não pode assim, eu acho que Fernanda está trabalhando como corretora e não é. Então eu vou criar uma forma de pegá-la. O Cresce não pode fazer isso. O fiscal não pode fazer isso. Porque se ele fizer isso e ela denunciar que ela foi induzida ao erro,
pode ter um processo junto ao fiscal e, naturalmente, junto ao CRES. E como se dá isso, professor? No caso, o CRES só pode atuar com denúncia. Uma denúncia ou um flagrante. Houve uma denúncia, essa denúncia ela tem que vir vestida com provas. Sim. Eu vi fulano de tal no plantão panfletando e fez uma proposta. Não é A só minha- eu ir lá e dizer, né? Não é só você chegar lá e dizer, ele estava no plantão. E Isso não stories, vai dar prova. Stories, Instagram, tudo isso também Publicação, as publicações citando ele, sem o número de registro, ou o ato. Por exemplo, uma parente sua comprou com ele. Ele emitiu uma proposta, ela comprou, ela foi, como aconteceu essa situação aqui em Arapiraca, foi para a Caixa Econômica, fez o financiamento. Então, o cliente é prova. O cliente é prova. O cliente é prova. Certo. Ele vai lá e vai dizer: Comprei com fulano de tal. comprei com fulano de tal. E para a compra, você precisa pagar, você precisa ir na caixa, como o senhor disse, Tudo tudo isso. isso é prova. E qual é o papel do CRES na educação, no desenvolvimento do corretor? O que é que está acontecendo hoje? Essa diretoria do CRES Alagoas, ela vem muito preocupada com qualificação. A gente não consegue elevar a categoria se a categoria não tiver qualificada para atender. Na hora que a gente qualifica, a gente diminui, inclusive, as pressões de fiscalização, porque o corretor começa a ficar consciente daquilo que pode ou não fazer. O que é que o CRES Alagoas faz isso? Nós temos, toda semana, 2 dias de qualificação. Nós temos, lá no caso em Maceió, que a gente também está fazendo aqui em Arapiraca, não toda semana, pela demanda, mas lá em Maceió, nós temos, por exemplo, terça-feira, é a qualificação. Nessa terça-feira, a gente leva um advogado, um especialista em locação, um contador para falar sobre a importância do corretor ter um CNPJ. A gente leva o arquiteto para que ele fale, para que ele oriente se eu vou vender um terreno, qual é o melhor terreno que eu posso vender, ou se aquele terreno o cliente acha que não é bom, mas como é que eu posso fazer para mostrar que é interessante. Leva pessoas que estão vinculadas ao mercado. No final do ano passado, nós levamos o pessoal da SPU para falar sobre laudêmio, sobre o que é terra de marinha, sobre uma série de fatores que, às vezes, as pessoas têm medo de comprar ou o corretor, por desconhecer, fica preocupado em oferecer. Inclusive, também, eu já fui para algumas terças-feiras em Maceió, inclusive, uma delas foi falando sobre o marketing. Pronto. Né? E o desenvolvimento pessoal. Exatamente. Então, essa qualificação a gente faz. E nas quintas-feiras, a gente leva construtores. Esses construtores, hoje, eles pedem para ir. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazer uma reunião, em vez de fazer que aquele grupinho de 4, 5 corretores, faz para 100. Exatamente. E então, aí ele faz em grosso. Não é? Faz em grosso. E isso mostra a qualificação do corretor vender aquele produto e a qualificação do corretor de quando tiver com o cliente em situações que não seja só de apresentação de imóvel, mas falar em forma correta de qual é a condição de compra, como é que eu posso me posicionar no mercado se eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma rede social? Porque todo mundo hoje tem um telefone e todo mundo hoje tem rede social. Exatamente. Alguns usam muito, alguns usam pouco. Alguns usam com um planejamento, outros usam de qualquer jeito. Sim. Então, não existe, vou dizer, eu não posso fazer. Existe como é que eu vou fazer. Porque o poder hoje todo mundo tem. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante na capital, assim, em Maceió eu acredito que tenha, mas eu vi isso mais em Aracaju. As construtoras, elas só fazem a parceria com o corretor de imóveis. Tem que apresentar o CRES. Não é qualquer pessoa, eu quero vender sua casa, seu apartamento. Aqui só é permitido vender através de corretor de imóveis. Você tem o CRES. Então, assim, aqui em Arapiraca falta isso. Falta o construtor exigir
trabalhar com um corretor credenciado. Até porque a importância... Não é só o cliente também exatamente. não, né? E a importância de um para o outro é muito grande. Claro. Não existe construtor se não tiver um corretor, não existe corretor se não tiver um construtor. Não existe sucesso sozinho. O que acontece? Maceió, você já teve o prazer de estar comigo lá, o próprio corretor, o próprio construtor diz para cliente. Para você ter ideia, eu não vou citar nomes de construtora aqui para não me esquecer de algumas e ser injusto. Mas, por exemplo, tem construtora que o cliente chega... Aconteceu comigo aqui em Arapiraca. O cliente chegou na construtora, conversou comigo antes, eu dei a opinião sobre um empreendimento, ele foi direto na construtora, a construtora apresentou o empreendimento que eu já tinha mando para ele. Ele disse, bom, eu gostei, eu quero comprar. Ele disse, quem é o seu corretor? Se não, eu vim para cá direto, não quero corretor não. Se é quem só vende, se for um corretor de imóveis. Que bom. Ai, que A valorização. Assim, porque aqui é o contrário, viu? Isso, aqui tem cliente que procura o construtor e o construtor tem o prazer de tirar o corretor e ainda dá desconto na entrada que iria pagar a comissão do corretor. Em Maceió, não tem uma construtora que eu me lembre que atenda o cliente e emita um contrato sem a presença de um corretor. Ótimo. Inclusive, o corretor ele é citado no contrato, que hoje é lei. Ele é citado no contrato. O que é que ele vai pedir? Um CNPJ. Você tem um CRES jurídico, você tem o seu CRES pessoa física, você tem o CNPJ. Ele é citado no contrato. Então, por que acontece isso lá em Maceió? Não está acontecendo aqui na Arapiraca ainda. Mas tem que acontecer e deve, Mas, bem, para que isso aconteça, precisa da união de vocês aqui. O de uma que forma exatamente geral. podemos fazer para isso? Simplesmente eu não vendo. Construtor, a Fernanda chegou aqui, o senhor disse que sem corretor faria. Então, tudo bem, toma seu material aqui. Não quero mais, não. Agora, isso tem que ser, de uma forma geral, a grande maioria. Exatamente. Porque, por exemplo, tem corretor que cobra 2%, tem corretor que cobra 5%, mas tem corretor que cobra 6%, cobra 7%. E tem corretor que cobra só a foto. Pronto. Que vendeu. Exatamente. Olha, não, postando, eu Então, tirando uma foto que eu fui o corretor, para mim já tá, mas não é assim. Esse corretor que quer a foto, Quer a deixe fama, ele só. vender. Porque ele não vai aguentar por muito tempo. Então, na hora que você se posiciona e você responde ao seu cliente, dá uma resposta positiva ao seu cliente, ele lhe indica, independente de quanto você cobra, porque você está cobrando valor. O valor que você tem no trabalho. Por exemplo, como aqui existe poucos lançamentos de edificações, ainda tem poucos prédios, ainda tem... Então, o grosso de vocês aqui é chamado de imóveis avulsos, imóveis de terceiro. É muito difícil você bater na porta de um imóvel desse e pedir a exclusividade. Mas por que é difícil? Porque, de repente, você não aprendeu não mostrou para o seu cliente vendedor que é importante ele lhe dar exclusividade para que você tenha velocidade de venda. Por que, Thales? Porque na hora que eu tenho exclusividade, eu posso gastar com placa, com postagem, com uma série de coisas. E eu tenho certeza que, no mínimo, eu vou ter uma metade do meu percentual. E que ele vai me cobrar, e a pessoa que for para lá, ela vai através ou de mim ou de quem eu indicar. E lembrando, viu, seu cliente, não é porque você deu exclusividade com o corretor que ele tem que vender só. A maioria dos corretores que têm exclusividade fazem parceria com outros corretores. Então, chegou um corretor que não tem exclusividade, quer vender o imóvel, calma, você não vai deixar de vender. O corretor que tem exclusividade faz a parceria. Não tenha dúvida nenhuma. Até porque, se eu tive a confiança do proprietário do imóvel, é porque ele sabe que eu vou dar velocidade na solução dele. Então, ninguém tem velocidade sozinho, não, gente. Você tem um mercado todo na sua mão. Eu estava comentando em off com vocês que a cidade começa a crescer, você começa a criar seus nichos de trabalho. Claro que é muito mais prático você vender aquilo que está mais próximo de você, do seu escritório, da sua casa, do que você se deslocar 30 minutos para chegar no outro imóvel, para chegar lá, mostrar e o cliente, pai, gostei não, volta. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu trabalho com uma parte baixa de Maceió. Aí o cara pede uma casa no Benedito Bentes. Pô, eu não tenho.
mas eu sei quem tem. E faz a parceria. E monta a parceria. Agora, claro, você monta a parceria com todo mundo, monto com todo mundo, desde que com aquela pessoa que eu for montar nunca tenha me sacaneado ou não ter sacaneado pessoas que eu conheça. Sim, importante. Questão da ética, Então, né? é uma questão ética, uma questão de valorização, é uma questão de que ele tem que entender que o nome dele vai correr na rádio corretor. Com certeza. Que não tem o melhor marketing do que o boca a boca, não né? tem. E outra coisa, nós temos a riqueza hoje de ter um grupo de WhatsApp, vários grupos de WhatsApp. Sim, sim. Então, quando um corretor faz besteira com um colega, está em todos os grupos. Com certeza. Não e é? quando um construtor também faz Também alguma faz. besteirinha, Igual. Mas tá tem que lá. estar também. Senhores construtores, não achem que as merdinhas que fazem ficam ocultas. Não, Não e outra fica. coisa. Não fica. O construtor, ele, pelo menos lá em Maceió, ele entende hoje a importância do que é tratar bem o corretor. Porque o maior cliente do construtor hoje não é o quem mora no apartamento dele, não. Somos nós que vendemos o apartamento dele. Porque na hora que a gente vai com um folder visitar um cliente, naquele momento eu represento a construtora. E eu chego para o cliente e digo, pode comprar, que aqui merece credibilidade, aqui merece confiança. E outra coisa, assim, são tantos produtos no mercado que para você, como corretor, dar preferência a mostrar o empreendimento de certo construtor, tem que ter uma vantagem, tem que ter afinidade, tem que ter já um trabalho já executado, que ambas as partes fez a sua parte direitinho. Um diferencial. Claro. Tem que ter um diferencial, tem que ter um tratar diferente, né? Assim, a gente não vai priorizar um construtor que fez pouco caso com o corretor. Não, aí esse não merece respeito. Para você ter ideia, você que está estudando de vez em quando, você está fazendo direito agora, né? Não. Bom, mas tem colega nosso que faz psicologia, uma série de coisas. E a gente pode denegrir, às vezes, uma imagem de uma construtora sem falar mal dela. Por exemplo, Thales, você vende do construtor José? Rapaz, vendo não. Eu falo assim, Deus me livre. Não, vendo de jeito nenhum. não precisa. muito. Não precisa. Pronto. É só você dizer, com um tom de voz diferente, que não, ali não trabalho não. Morreu. A pessoa, no mínimo, vai ficar com a pulga atrás do olho. Como é que ele vende imóvel e não trabalha com aquilo? Por quê? Não é por quê? Já fica um pé Então, atrás. a gente não pode, primeiro, falar mal. Porque, de repente, o cliente chega para você e diz, eu quero comprar aquele. E é E antiético, você vai ter né? que vender. E é antiético. E você vai vender. Vai procurar, olha, fulano, vamos... No mundo do negócio não tem raivinha. Não tem. Hein? Não tem. Esqueça. Mas não tem. Mas pode fazer a cara feia, pelo menos? Não, você pode falar, mas pode fazer uma carinha feia? Você fazer a cara Às vezes não dá pra feia... disfarçar. Não dá pra Você disfarçar. fazer a cara feia já é uma forma de você deixar uma pulga atrás da orelha. Então. O problema é você não falar, porque o que é que acontece? Tem pessoas que eles chegam pra gente já sabendo o que ele quer. Eu quero comprar aquilo ali. Você pode não gostar do acabamento, você pode não achar que a construtora merece uma segurança, um respeito, mas o cliente ele quer comprar aquilo ali. Ô, professor, mas quando o cliente diz assim, ó, eu quero comprar uma casa desse construtor aqui, e esse construtor, nós, corretores, sabemos que não tem aquele capricho, que é antiético não avisar o cliente Não, sobre veja isso? bem, se você sabe que tem coisas que sejam técnicas que não estão boas, tem uma obrigação. Eu tenho que Ou então alertar. você citar na promessa de compra e venda que você apresentou todos os detalhes, que o cliente está ciente disso e disso e disso. E colocar que o cliente exigiu que fosse com aquele construtor, né? Porque Ou Cai é uma exigir, questão ou dele, né? Você tem que se resguardar. É interessante, eu digo de vez em quando lá no Cresce, que alguns corretores precisam participar de plenárias de julgamento. Porque só dá valor ao conselho quando ele vê como é que se julga colega, que é uma função terrível para a gente. eu nunca participei. Pronto, mas eu vou ter o prazer de lhe chamar. Me chama que eu vou. O que é que acontece? Para ser diretor do conselho, eu tenho que ser conselheiro. Então, a função de um conselheiro uma delas, de maior importância, é julgar processo. Você é nomeado um relator, relata aquele fato,
Naquele momento que você é o relator, você pode pedir oitiva, você pode chamar o corretor. Meu amigo, me conta essa história daqui. Pode chamar o cliente, me conta essa história daqui. Por que isso? Quando chega para um relator, quando chega para um conselheiro, a denúncia entrou no Cresce, através de uma fiscalização ou através do site, o que for, entra, ela é apurada e vai para uma ouvidoria. O responsável aqui em Arapiraca é o o Durenberg. Ele é o ouvidor aqui em Arapiraca. Então, a denúncia chega, ninguém manda para canto nenhum ainda. Ele vai ouvir. E vai ouvir as partes. E vai tentar algum acordo ali. Não se chegou num acordo. Aí, bom, quem denunciou quer que prossiga o processo? Quero. Não tem acordo? Não tem acordo. Mesmo assim, depois ele vai, às vezes, no corretor foi denunciado, rapaz, tenta verificar. A gente tenta o máximo possível de não passar desta fase. Bom, mas aí passou. Quando passa dessa fase, aí vai para uma comissão de julgamento. Essa comissão, ela pode chamar as partes igual chamou no negócio. Normalmente se chama individualmente. Normalmente a gente chama o corretor. Corretor, isso aqui não tem como resolver. Me conta a história. Porque, às vezes, você não pode ficar ouvindo um lado. Porque um lado conta o dele. Toda história tem dois lados. Não é? Sim. E a gente tem que ir para lá. Quando passa nessa fase, não teve acordo nessa segunda fase, aí o coordenador dessa comissão presta um relatório, dando prosseguimento e dando o voto dele, dizendo que o corretor não tem culpa, arquiva o processo, ou dizendo ele tem uma culpa pequena, dá uma multa pecuniária, ou dizer é muito grave, cancele. Tá. E tem algumas vezes que esse julgamento não é só de corretor com cliente. Também existe muito corretor com corretor. Tem, vamos lá. Quando chega, aí esse voto chega, aí é nomeado o relator. O relator pega esse processo, já tem lá um voto, dizendo, mas cancele. Mas o corretor pega o processo e é ele quem vai na plenária relatar o fato. Se está igual ao que a Cefisp fez, tudo bem. Se não tiver, ele vai relatar o fato que ele achou. Relata, ele pode votar igual à comissão, ou pode ter o voto dele. Rapaz, a comissão disse que ia para cancelar. Eu acho que aqui cabem 2 multas. Meu voto é esse. Esse voto, ele vai para o plenário votar no primeiro voto ou no segundo voto. Veja, não é uma coisa tão simples. Quantos votos tem? 2 votos. Cassar ou anuidade. Aí o secretário pergunta, tem algum outro voto alternativo? Aí você é a conselheira. Você vai chegar e dizer, eu tenho um voto. Eu acho que tem que arquivar. Eu não vejo culpa do fulano de tal assim, não. Tudo bem, tem 3 votos. Mais algum voto? Não. Aí o secretário pergunta, vamos para a votação. Quem está com o relator, levanta o braço. Aí, tantas. Quem está com a Gene, porque é só o voto do relator e o voto da plenária. O primeiro voto já caiu. Então, se o plenário decidir por cancelar, é cancelado. Se decidir o que não é cancelar, é arquivado. Então, é assim que vai. Qual é a maior penalidade? Cassação. A cassação. Perdeu, cresce. Ô, Thales, ele pode ser corretor de novo? Pode. 5 anos passados, ele vai lá e reabre. Por que, Thales, pode ser se ele já foi lá... Não, TTI? Não refaz nada. Até porque o número seu é o mesmo. O que é que acontece? Por que volta? Porque no Brasil não tem pena perpétua. Então, você não pode cancelar uma pessoa para ele nunca mais ser. A lei brasileira não existe a pena perpétua. Sim. Então, o prazo mínimo que a gente parte do princípio é 5 anos. E quais são as tendências para 2026 na questão de construção civil aqui em Arapiraca? Porque em Maceió
Lá, assim, Maceió, a realidade é outra, né? É muito apartamento, muito prédio. Aqui já é o contrário um pouco. Está mudando. Inclusive, tem construtor que começou com casas e hoje está com empreendimento de apartamento. Então, assim, devagarzinho, Arapiraca, ela está mudando um pouquinho. Mas o que é que o senhor pode enfatizar nessa situação? Vamos lá. Mercado imobiliário como um todo. Vou começar com Maceió, o que está acontecendo com Maceió, e o que eu tenho certeza que vai acontecer aqui em Arapiraca. Por exemplo, Maceió, ela é a bola da vez no Nordeste. Praias, clima, temperatura do mar, tamanho de cidade e a proximidade que alguns empreendimentos que nós temos está com a questão de mobilidade. Por exemplo, o turista não vai para Maceió para ficar no Benedito Bentes. Ele vai para Maceió porque ele quer praia, porque ele quer os bares e restaurantes, ele quer a movimentação de uma cidade litorânea. Sim. E ele está no Benito Bentes, é ruim? Não, não é ruim. Mas a mobilidade é mais complicada. Se ele não tiver de carro, é um Uber. Se ele não tiver o Uber, é o ônibus. Então, ele fica mais limitado. Com isso, Maceió começou a surgir vários tipos de empreendimento, principalmente os empreendimentos que a gente chama empreendimentos para Airbnb, que são aqueles empreendimentos compactos. Eu estou falando de apartamentos de 16 metros a 45, 48 metros quadrados. Esses imóveis, eles estão com rotatividade muito boa, tanto na locação para quem já tem pronto, Sim. quanto para o construtor que está lançando. E por que esse boom na cidade? Primeiro, o fato dela ser a bola da vez. O fato de que Maceió está vendendo não efetivamente só para o alagoano, ou só para o maceiense. Ela vende para o Brasil todo. Thales, e Arapiraca? Arapiraca vai começar agora uma mudança drástica nisso. Primeiro, ela é um polo, ela é uma cidade de altíssima importância dentro do estado de Alagoas. Ela vem num crescimento que eu acho fantástico aqui em Arapiraca, que é uma cidade altamente empreendedora. E uma das coisas interessantes é que aqui, desculpe os homens, mas as mulheres são muito mais empreendedoras do que os homens. Glória a de Deus. uma forma geral. Inclusive, Mas é verdade. Até no mercado imobiliário está crescendo muito a corretora. Lá em Maceió cresceu muito a corretora. Hoje a gente entrega a carteira, em torno de 40% da quantidade são mulheres. Que há muitos anos não existia isso. Era praticamente uma profissão mais masculina. Sim. Tá? Então, Arapiraca, ela tem um lado empreendedor fantástico no estado. Fantástico. Aqui você tem indústrias pequena, grande e média, mas você tem indústria. Você tem um comércio pujante. E você está começando aqui também, que eu achei fantástico, é o mercado gastronômico. Você já tem bons restaurantes em Arapiraca. Sim. Eu não digo bom restaurante só, não. Estou falando bom restaurante mesmo. Restaurante com padrões altos, com aquele tipo de ser gourmet. Sim. Não ser a churrascaria, não ser o prato feito, não ser o self-service. Restaurantes com uma boa adega, com uma boa cozinha. Então, isso acontece por quê? Porque já tem muita gente de fora vindo para cá. Sim. Ainda é uma cidade horizontal? Que é natural. Enquanto você tem muitos loteamentos saindo num perímetro de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros do centro da cidade, para o arapiraquense, teoricamente, pode ser longe. Mas quem está acostumado com um centro maior, isso é um pulo. É verdade. É um pulo. E os loteamentos que estão surgindo, eles estão vindo com uma característica muito boa. Ele não vem só o lote. Ele vem segurança, ele vem pavimentação, ele vem uma série de situações que não tinha antes. Bom, e a verticalização vai surgir? Não tenha dúvida. Já está. Eu sei, mas ela ainda é muito pequena. Muito, é verdade. Dentro do universo que vai acontecer, há pouco tempo vai acontecer. Por quê? Quando é que a verticalização sobe e tem uma velocidade de venda maior?
quando aqueles bairros mais desejados passam a ter menos espaço para novas casas. Então, a pessoa que quer morar ali e se sujeita, às vezes, a comprar 2, 3 casas ou 2 ou 3 terrenos e começar a verticalizar. Nós temos um problema aqui em Arapiraca que se chama infraestrutura. A Dicom viu o seguinte: se eu derrubo 2 ou 3 casas e coloco um prédio, por exemplo, de 10 pavimentos, eu vou colocar no mínimo 40 unidades ali, o que era 3. Sim. E isso vai gerar um problema para o município muito grande em termos de abastecimento de água e de esgoto e de energia. Então, se a estrutura não aguenta, a aprovação vai ser mais lenta. Porque o poder público, ele não acompanha a velocidade da iniciativa privada. Você, há pouco tempo, corretora, numa empresa, depois botou a sua empresa com as amigas, aí agora você constrói. Daqui a pouco você está no prédio, é normal. Mas para você chegar no prédio, você tem umas aprovações que demoram mais. É mais burocrático. Mais burocrático é outra coisa. A exigência da infraestrutura é outra. E é algo necessário. E é algo necessário. Por exemplo, Maceió, nós temos lá o bairro da Jatiuca, onde está localizado o Estela Maris. O Estela Maris tem escola. Ora, morar perto de uma escola é fantástico. Maravilhoso. Quando você tem um filho pequeno que você tem que levar todo dia. Mas passe da fase dele e mora em frente a uma escola... Já não é mais legal. Pronto. Já incomodou. É verdade. Então, tudo tem seu momento e tem o seu cliente. Exatamente. E atualmente, professor Thales, como é que você concilia essa questão do corretor, do diretor do Cresce, nesse contexto, também com a vida pessoal, familiar? Claro. Vamos lá. Você entrar no processo de querer fazer parte do conselho, primeiro você tem que amar a sua profissão, tem que gostar dela. Porque são trabalhos honoríficos que você não recebe para ser conselheiro, você não recebe para ser diretor, você não recebe dinheiro. Você tem uma obrigação de cumprir com algumas situações que o conselho exige. O conselho, ele tem que fazer conselheiros e diretores, senão ele não vive. Então, é uma opção sua de dizer, não, eu quero servir a minha categoria. Vou abraçar isso, eu vou abraçar fazer... e pelo menos um mandato ou o que for, eu vou me dedicar e fazer o máximo. Que inclusive tem votações, né? Claro que tem. Tem votações. Campanhas de eleição, tem as eleições que são normais. Eu gosto dessas eleições. Eu acho que é importante que haja as eleições. Por exemplo, nós estamos já no Cresce e o nosso grupo ele faz uma rotatividade, sempre a gente atualiza de 40% a 50% dos conselheiros. Entra novas pessoas. Por quê? O sangue novo é muito importante. Às vezes as pessoas não fazem ideia do que é um conselho e entra lá fazendo campanha do que não pode fazer. Para você ter ideia, Jane, a gente é fiscalizado pelo TCU e o governo não dá R$1, mas o TCU fiscaliza. Então, não é simplesmente, eu vou fazer isso para o corretor porque o Cresce tem caixa. Não é assim. Não é assim. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. É o trabalho que é por amor mesmo. Pronto. Então, quando você entra nisso, o que é que a gente faz? Nós temos uma plenária de julgamento a cada 2 meses, por exemplo. Você já tem uma programação anual, então você se programa na sua agenda para aquele tipo dali. No meu caso, como um diretor, toda semana eu estou lá, mas eu não estou todos os dias da semana. Eu pego, por exemplo, uma terça-feira que eu estou em Maceió, aí eu vou, um horário no Cresce. Verifico como é, no meu caso, como tesoureiro, verifico as contas, verifico como é que está, o que é que está entrando, o que é que está saindo, como é que está a inadimplência. E para isso existe o superintendente. Quer dizer, não é eu, o presidente, o secretário que faz. A gente decide com o superintendente e ele executa. Então, diminui um pouco a nossa obrigatoriedade de presença.
mas mantém alto o nível da responsabilidade. Por quê? Se o presidente e eu assinar uma coisa errada, vai ser preso os dois. Porque a gente responde. A gente, quando assina que aceitou a nomeação, quem responde junto ao COFES e junto ao TCU somos nós. Sim, sim. Então, essa responsabilidade, eu posso perder um carro, perder uma casa, posso perder. Porque eu estou assinando. Além de não receber, ainda pode perder tudo, né? Pode, outra coisa. Certo. Mas sabe por quê? Porque eu estou tomando conta, nós estamos tomando conta do dinheiro que os corretores pagam. Não é justo você pagar uma anuidade e a gente pegar o seu dinheiro e gastar de qualquer jeito. Então, nós somos obrigados a fazer isso. E outra coisa, essa posição de gastar não é do Conselho Regional só, não. O COFES nos manda planos de pagamento, perspectiva de que você vai fazer durante o ano. Então, não é decisão unilateral do Cresce Alagoas, não. Isso é um conjunto. Professor, estamos chegando ao fim de mais um episódio. E quais são as considerações finais, o conselho assim, primordial, o recado principal que o senhor quer deixar aqui para os clientes, para os corretores, para os construtores? Para os corretores, que eu acho que é muito importante a qualificação de uma forma geral. Independente de onde ele esteja, hoje nós temos canais de qualificação em todo canto. Hoje, se ele quiser, não puder ir para Maceió, mas quiser verificar uma palestra, ele entra no site do Cresce, ele tem os canais do YouTube, todas as reuniões de terça e de quinta-feira são filmadas e são postadas com 2 dias depois. E isso você tem acesso. Inclusive, não falamos, mas no site do Cresce, tem lá a plataforma de curso EAD para o corretor, tem. Né? Fora essas palestras que são gravadas, nós temos mais de 13 cursos gratuitos. Nós temos o curso de avaliador, que lhe dá um número nacional. Nós temos um curso de correspondente bancário, que é um certificado que o banco exige para você ser correspondente. Nós temos um curso de como tirar foto com celular. Tem, de fotografia profissional. Fotografia profissional de imóveis. Nós temos o curso de matemática voltado ao mercado imobiliário. Que tem HP, né? Que usa muito HP. Nós temos cursos de básico de negociação. Então, nós temos uma bateria de cursos que é muito importante que o corretor faça. E, independente disso, qualquer outra plataforma que tenha curso voltado, no mínimo, para venda. Sim. Tá? No mínimo para venda. Para os construtores, entendam que o mercado imobiliário é uma cadeia produtiva. Ele vai da aquisição do terreno, que quem deve indicar, na minha concepção, é o corretor de imóveis, desde que o corretor de imóveis que for consultado diga, aqui cabe, lógico, um prédio que seja 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, ou o que seja. Por quê? Porque nós estamos na linha de frente. Então, a necessidade, ela passa primeiro para a gente. E aí a gente cria a demanda e leva para uma construtora. Hoje, nos centros maiores, é muito difícil uma construtora simplesmente pegar o terreno, fazer um prédio, fazer como fazia na minha época. Olha, Thales, eu vou construir isso aqui, ali. Toma aí o material e venda. Hoje não é assim que funciona. Hoje a construtora chama 8, 10 corretores que sempre trabalharam do lado dela, bota numa mesa como essa sua, projeta na tela o terreno que ele tem localizado e pergunta, ô Gene, o que é que você acha que a gente deve construir aqui? Ah, aqui é bom. Aí cabe um prédio. Não, isso aí eu sei. Eu quero saber qual é a concepção de prédio que você acha que cabe aqui. Eu estou pensando aqui, Gene, num negócio, mas eu quero uma opinião sua. Aí você pode dizer, rapaz, aqui cabe um bom empresarial. Sim. Ele estava pensando, às vezes, num quarto de sala. De repente, ele não viu que é o comércio que é bom ali. Então, quando o corretor ele conhece o mercado, e é importante que corretor, que queira ser corretor efetivamente, conheça o mercado, porque a cidade cresce para onde nós levarmos. Sim. A gente é que sabe o que vai acontecer na região. Então, é muito importante que o corretor e que o construtor estejam par e passo. Localizou um terreno, arquiteto, vem cá, eu estou pensando nisso aqui. O que é que você acha?
e o arquiteto vai fazer o melhor dentro do que o mercado pede. Depois disso, conhecer mercado, conhecer tabela, conhecer preço. Isso aí precisa ser feito construtor e corretor. E o cliente? Cliente, de uma forma geral, procurar bem um profissional. Quer seja através de rede social, quer seja através do site do conselho. Procure, peça um número. Isso ele vai ter orgulho de lhe mostrar. Eu sou corretor, tome. Aquele corretor que não tiver de posse da sua carteira, pelo menos digital, esqueça. Dê continuidade depois que ele demonstrar o registro. Isso vai lhe dar maior segurança. Thales, e se ele, cara, me fizer tudo isso e fizer besteira comigo? Denuncie. Denuncie. E, colegas corretores, lembrem que só existe o falso corretor porque um corretor está por trás. E porque o cliente também... e porque também existe cliente, né? Não, veja bem. Para isso. O cliente, ele não tem culpa desse processo. Porque Ele é só o alvo. Ele é o alvo. Ele não está lá, ele não está ainda educado a pedir a carteira. Mas o colega que monta a parceria com um cara desse, ele sabe que ele não é. Sim. Que a sua presença aqui ela é importantíssima exatamente por isso. Como a gente falou em off, a questão da sociedade ainda não ter essa educação de pedir, se é médico, CRM, advogado, OAB. É corretor? Cresce. Exatamente. Só isso, até porque essa é a forma que você tem para se resguardar. Exato, é a única forma, porque lá, se essa pessoa sumir, lá nós temos o banco de dados de endereço. De endereço, Exatamente. de telefone, de tudo. É educação e se resguardar. E quero agradecer muito o convite de vocês. Eu acho que o seu programa é um programa fantástico em termos de orientação, quer seja para o corretor, quer seja para o cliente comprador, quer seja para o próprio construtor. Na hora que o construtor se conscientizar da importância do que é um corretor de imóveis, da hora que o construtor, que você está, de uma forma geral, orientando, pedindo ao construtor para dizer, antes de você tomar alguma atitude em termos do que vai construir, consulte. Porque, às vezes, o construtor coloca um empreendimento, lhe chamam para vender, você não tem sucesso, mas é porque o empreendimento foi colocado no momento errado, no local errado, com o preço errado. Não existe aquilo que não vende. Existe produto que, às vezes, está mal colocado, está mal posicionado no mercado. E eu acho que a cidade de Arapiraca e a turma do mercado imobiliário tem que agradecer muito ao trabalho de vocês. Eu acho isso fantástico. Que bom. Eu fico muito feliz. E aproveitando a situação, vendendo meu peixe. Claro. Eu sou corretora de imóveis há um pouco mais de 11 anos, credenciada. Graças a Deus, nunca tive ocorrência, não precisei para esse julgamento aí. Nem na parte do cliente, nem pela parte do colega. Então, graças a Deus, não tenho nenhuma denúncia, sempre executei a minha profissão da melhor forma possível. Então, você que ainda não saiu do aluguel e pretende mudar 2026, me procure. Eu sou Jenny Fon, da Corretora de Imóveis, credenciada. E o meu CRES é o 4395, tá? Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio. E então é isso, pessoal. E não esqueça, entra lá no YouTube, coloca FondaCast para você se inscrever, compartilhar e acompanhar como é que anda aí o mercado imobiliário de Arapiraca, tá? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.